Começa agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto e podcast destaque do Radar Podcasters Brasil do Spotify. Entre e fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, né, que moral a gente teria? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou a Nina Tonsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil, de segunda a sexta, na sua plataforma de áudio preferida. Falando nisso, segue aí a gente onde você estiver ouvindo e, se puder, deixe uma avaliação bem legal pra nós. Siga a gente também nas redes sociais. @Ana Ricari. @Agnes Brista. @Nintonsic. E, claro, @Clube do Erro, pra não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify nesse mês de setembro e receber qualquer notificação do Clube do Erro, tira um print e marca a gente nos stories pra gente interagir com vocês, tá bom? E aí, como estamos? O que vocês acham de pessoas que cantam na rua? Eu canto Alto, na rua. cantar alto. Eu canto, não tô nem aí. Eu ando na rua como se fosse a minha própria casa e eu frequento os lugares como se eu estivesse, assim, no meu quarto. Então eu ando na rua cantando, falando, tô nem aí pra nada. Eu acho que pior do que quem canta na rua, não que seja ruim, Pior. mas pior. Pior é quem julga as pessoas que cantam na rua. Vocês estão errados. Canta na rua, dança Vai na se rua. fuder, ninguém tá... Não tô matando, não tô roubando, eu tô só cantando, A vida é um entendeu? grande musical, aceite. Ou aprenda a Aceita. dançar ou aprenda a cantar. Vamos nessa. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Tô errada em terminar uma amizade de 12 anos por causa de religião? Uma amiga minha sempre foi muito religiosa, de família religiosa, e não aceitava que falassem de outras religiões que não fossem a dela. Nos conhecemos na escola e tudo bem, porque eu respeitava a religião dela, apesar dela não respeitar a minha. Levei a amizade até a faculdade, pois, por mais que ela fosse religiosa, quando não estava falando disso, ela era uma pessoa bem legal. Um dia, em uma conversa por WhatsApp, na época da pandemia, ela fez um comentário homofóbico, mas mascarando isso com a sua religião, colocando a fé e a Bíblia dela como algo que não pode ser questionado. Discuti com ela e nunca mais conversamos. E aí, estou errada em terminar essa amizade de 12 anos por causa de religião? Talvez eu diga uma coisa ousada. Mas eu acho que não é por causa da religião especificamente que você terminou, é por causa da homofobia da religião, né? A parada não é a religião em si. Essa amiga poderia seguir sendo dessa religião que ela é e não ser homofóbica, não é? Faz sentido? Ela poderia ter essa religião Depende. e não ter tanta intolerância em ouvir de outras religiões também. Tipo, Sim. é possível, porque tem pessoas diferentes em todas as linhas de religião, tem pessoas mais autoritárias e menos, e isso não precisa necessariamente estar associado à linha da religião da pessoa. Esse é o meu ponto, assim. Dá pra ser mais ou menos autoritário, mais ou menos aceitar as outras pessoas em qualquer uma das religiões. É uma pessoa que já era muito fechada ao ouvir as outras religiões, ao saber que existe, e se mostrou muito fechada à homossexualidade, né? Que É porque intolerante mesmo. existem, de fato, religiões que, na crença, na base, são homofóbicas, ponto. Ou seja, uma religião que, na sua base, diz casamento entre pessoas do mesmo gênero é incorreto. Mas existem pessoas nessas religiões. também.
Não, amiga, existem religiões que dizem isso. Tipo, são interpretações da Bíblia, mas existem vertentes de religiões. Mas essa é uma discussão também. Mas existem pessoas... A própria Bíblia tem relatos de homossexualidade, por exemplo, Sim. e não tido como um crime, Sim, por exemplo. mas existem interpretações que são religiões em si, entendeu? Pois é, mas essas interpretações não são a base. É só isso que eu questionei. Que não é a base de nenhuma religião a intolerância. Esse é o meu argumento. Você falou assim, na base dessas religiões, a homofobia, por exemplo, é a base. E o que eu questiono hoje em dia sobre essas religiões é que a base de nenhuma religião é a intolerância. Você entende a diferença? Não, mas é que eu não acho isso, porque eu acho que sim é. Tá, tipo assim, eu tô discordando. Sim, é porque é um lugar... Nossa, que calma, eu tô discordando. Porque, sim, eu acho que esse pensamento é um pensamento belo. É um bom pensamento a partir de uma pessoa que tem uma visão, talvez, da Bíblia, de outra interpretação. Se você ler a Bíblia, você vai interpretar de uma forma, você pode abrir uma vertente que defende o que você acredita. Alguém leu outra Bíblia, né? Leu a mesma Bíblia, mas de outra forma, e abriu uma vertente. Em que, sim, é que pra essas pessoas não é intolerância, né? Pra elas é uma verdade. Mas, se você conversar, tem pessoas que, de fato, acreditam nisso como base. Aí, só que é isso, é sobre linha de raciocínio. Essa pessoa que acredita que, né, um casal do mesmo sexo é pecado e isso é muito errado e tal, ela não vai ver isso como uma intolerância. Ela vai ver isso como uma verdade e vai, sei lá, botar a sua visão como o oposto. Mas, na minha visão, julgando a visão de outra pessoa, é intolerância como base. Sim. Já eu não pensei em nada disso. Um clássico nosso. E eu tava pensando só, ok, as religiões falam isso, aquilo, outro. Mas dentro de um mesmo ambiente religioso, tem muitas pessoas que conseguem seguir a mesma religião, discordar, repensar, agir de formas diferentes e conciliar com a sua religião seus valores. Então é possível que no mesmo lugar religioso, pessoas discordem, mesmo estando seguindo a mesma linha. Isso existe. Porque eu tô pensando religioso? É porque eu não tô querendo falar tipo igreja, culto, mas acho que isso terreno, faz diferença. terreiro. Porque, tipo, as pessoas que frequentam o mesmo culto pensam da mesma Não. forma. Porque Não senão elas vão... necessariamente. Esse é meu ponto. Mas aí por que elas frequentam aquele culto? Porque elas não frequentam o outro? Porque tem gente que tá lá dizendo assim, não, mas com essa parte eu não concordo. Exato. Porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? E eu acho que tem mais, tem um avanço aí. Ainda tem as pessoas que têm seus valores e intolerâncias e nem de religião nenhuma são. Então, assim, eu acho que eu vou de indivíduo a indivíduo, nesse caso. Eu vou de indivíduo a indivíduo, entendeu? Eu não gosto das religiões que estão falando mal do amor. Eu gosto da linha do amor, independente de quem que a gente tá falando. É bem-vindo e é importante e é celebrável. Então, assim, o que gera intolerância e até crime, né? Que temos ataques mais violentos, para mim, não passam, óbvio. Tô falando uma coisa que também tô achando que é bem óbvia, mas tô falando. Mas na hora de analisar a história, por exemplo, eu vou de pessoa a pessoa, entendeu? Ela não pode me dizer, a religião dela é tal e eu já entender tudo. Quem é essa pessoa que você tá falando? O que ela valida? Claro. Porque ela poderia não ser de religião nenhuma e ainda assim falar de algo homofóbico. E ela pode ser de um culto que é considerado, em geral, o culto mais intolerante, ainda assim ser uma pessoa flexível. E né? ser uma pessoa Eu não tolerante. consigo ser uma entender pessoa isso, tolerante. gente. Juro. tem Pra um- mim é muito difícil. Eu não sei se tô sendo escrota, mas assim, pra mim é muito difícil aceitar que uma pessoa frequenta um ambiente homofóbico, racista, escroto e está conivente com alguma outra parcela e ainda consegue frequentar esses lugares. Pra mim, aquela pessoa está sendo conivente com a homofobia e o racismo, etc. É que eu acho que a fé e o espaço da fé tem um lugar de acolhimento e afeto que às vezes a pessoa encontra naquele espaço sobre si. E ela se ausenta de pensar nesse acolhimento e afeto sobre os outros. Tipo, infelizmente a gente vai usar esse estereótipo aqui, tá? Eu vou falar sobre isso porque geralmente a gente ouve mais essa presença de intolerância nesses espaços. Então um pastor que acolhe muito a pessoa que tá em sofrimento numa questão própria e depois vem com um discurso homofóbico. A pessoa se ausenta de pensar sobre aquele pastor sendo homofóbico porque ele sentiu muito amor e afeto e acolhimento vindo daquele Sim. pastor, entendeu? Sim. Isso pode acontecer. Inclusive, isso acontece, entendeu? Entendo, mas essa pessoa tem que ter consciência de que ela está, sim, sendo conivente com a homofobia, entendeu? Pois é, ela deveria, dentro da nossa lógica, deveria. Deveria, porque Também a fé não acho. pode ser
entregar. A fé não pode Mas ser é uma isso que justificativa. acontece. Exato, aí é Mas o que é eu isso que acontece, critico. porque às vezes as pessoas estão em tanto sofrimento, e aí o único espaço em que elas encontraram acolhimento, amor, afeto, elas vão se entregar para aquele espaço. Total. E é o que acontece dentro das religiões. Sim. Talvez essa amiga dela encontrou tanto acolhimento, amor, afeto dentro desse espaço religioso, que isso fez com que os outros dogmas dessa religião se entranhassem nela de várias formas, inclusive esses pensamentos homofóbicos. E, infelizmente, isso é o que acontece com a maior parte das pessoas que encontram nessas religiões que reproduzem um discurso intolerante. É o que acontece com a maioria dessas pessoas. E aí, voltando pra história, eu não acho incorreto você se afastar de uma pessoa assim. Porque se ela tá reproduzindo esses discursos de intolerância e se, principalmente se isso te afeta e te fere, pô, vaza, cara. Eu acho que independente da religião da sua amiga, os valores dela, independente de qual é a natureza, de onde vem os valores dela, estão em desacordo com os seus. E aí, poxa, você é amiga de uma pessoa que você não admira as opiniões, que é isso, é autoritária em não querer ouvir o seu lado, né? No caso, a sua religião, mas poderia ser qualquer coisa, entende? Já é uma amizade que, assim, você não pode ser você. É isso, vocês estão em dissonância que causa o mal-estar, porque uma coisa é discordar. Ah, amiga, eu não concordo com isso, não sei o quê. Mas o lugar dos valores que você... Porque você quer se relacionar com pessoas que tenham valores em algum lugar próximo a você. Ou então você tem a consciência que não, mas tudo bem. Só que se te incomoda, não tem por que não terminar uma amizade. Não tem por que... Entende? Eu sei que eu tirei toda a camada da religião pra falar, mas é porque eu acho que ultrapassa também. Ultrapassa. É, que foi o que eu disse. E aí, voltando à camada da religião, é isso. Eu não acho que é porque uma pessoa tem uma fé que ela deixa de ser homofóbica, sabe? Então, se essa pessoa é homofóbica e se esse ponto você não tolera, acabou. Tipo, não é... Exato. Entende? Assim, Exato. ponto. Exato. Você tem outra vivência, você tem outra crença. Eu acho, sim, o debate de devemos, né, conviver com nossas diferenças e podemos conviver em harmonia mesmo discordando de coisas. Eu acho esse debate ótimo. Um exemplo do Clube do Erro maravilhoso que nós vivemos com muita diferença aqui. Mas eu acho que existem níveis, existem camadas e existem questões de base que aí tem coisas que eu não vou conversar com certas pessoas que têm crenças muito diferentes. Não, mas não é isso. Você está cortando sua vida uma pessoa que não está justamente tolerando as diferenças. É. E tipo, é isso. A gente quer viver nas diferenças. Mas aí a diferença do outro esse outro é diferente de mim, porque ele não tolera diferença nenhuma. É, Essa pessoa eu acho passível de cortar, assim. exato. Porque não é na diferença que quer viver? É. Exatamente. E essa pessoa não tolera justamente isso, é o único exemplo que eu consigo pensar de alguém que, tipo, pô, com essa diferença eu não comunico. É a pessoa que não quer diferenças. Por isso que eu volto na minha primeira frase. Eu não acho que esta pessoa que mandou a história tá terminando a amizade de 12 anos por causa da religião. Exato. Você entendeu? Entendi total agora. É Fizemos isso que eu toda quis essa volta, dizer. entendi. Porque, pra mim, não é sobre a religião. A gente nem poderia argumentar. Porque por que essa pessoa manda essa história com essa pergunta? Ela tá se questionando, talvez, se ela foi intolerante religiosa, entendeu? Porque o argumento dela, na cabeça dela, ela tá pensando, talvez eu tenha terminado essa amizade por causa de uma religião. E eu não acho que é sobre a religião. Volto na minha primeira frase. Esse término não é sobre a religião. É sobre a homofobia desta pessoa, a intolerância dessa pessoa. Você tá terminando essa amizade por causa da intolerância Sim. dessa amiga. É. E isso, pra mim, é super válido e não é sobre religião. E a questão maior é que é muito mais fácil botar a culpa na religião. É mais fácil, você, tanto pra uma quanto pra outra, né? Uma pessoa homofóbica dizer, não, mas eu sou Mas a homofóbica religião, porque Deus disse, não sou eu, né? Você passa se a sua isenta. responsabilidade, claro, porque Deus, né, XYZ. Mas, e pra essa amiga de 12 anos, também é mais fácil falar. Ela não é uma má pessoa, ela não é homofóbica, na verdade ela só é religiosa. E aí isso torna ela homofóbica, mas ela não é em si, Quase talvez, que não é será culpa que dela, não é né? culpa dela, sabe? Ela tá sendo influenciada. Aí volta pro meu ponto. Sim, sou a pessimista do grupo, sabemos. Mas eu vou falar. Pra mim, ela tem responsabilidade sobre a crença dela. Você tem que bancar o que você acredita. Se é sobre acreditar, e essa pessoa está acreditando em, né, crenças homofóbicas, ela é uma pessoa homofóbica, ponto. Eu já vi brigas fortes no culto
por questão de, enfim, o pastor falar coisas homofóbicas e as pessoas começarem a levantar e debater e falar na cara dele que tava discordando. Jovens, né, ao redor da nossa cidade, e eu vi isso acontecer. Então, eu acho que é isso. Tem pessoas lá que não só ignoram, mas discordam de forma ativa. É possível. Isso é ótimo. De novo, eu questiono. No terreiro também, porque, gente, claro, isso acontece. Não é uma questão não de uma religião só. A gente não tá de debatendo uma religião. É que é estranho, né? Porque são as nossas crenças. A gente tem crenças. E as pessoas vão lá e organizam as crenças. E aí você tem que escolher um grupo pra entrar, né? Tem que não, mas você escolhe um grupo pra entrar, que tem várias crenças associadas, que não foi você que colecionou aquelas crenças e falou, todas essas aqui são minhas. Mas tem algumas minhas aqui, então vou até lá. Aí lá, nas letras miúdas, tem um monte de outras que às vezes você não concorda. Mas é a criação do grupo, que é pra fechar, que faz você entrar em coisas que você não... Mas eu só tava aqui pela metade. Mas não... como é que você vai estar pela metade? Né? Mas pra mim é muito isso. louco isso. Muito difícil. É isso que é o lugar da fé, da religião e desses espaços religiosos, que às vezes, o acolhimento que você encontra lá é mais valioso pra você do que todas essas outras discussões. E eu acho que isso é sobre fé, sabe? Às vezes você tá num lugar tão complexo, de tanta desilusão sobre o mundo, Sim. que o único lugar que você encontra afeto é nesse espaço, e infelizmente é um espaço que vem atrelado a esses pensamentos. Mas se você não tem mais nenhum outro lugar, por que você vai abandonar o único lugar em que você encontrou afeto? Porque aí eu acho que entendo a curto prazo. A longo prazo fica o questionamento aí pra galera. Exato. Esse lugar não é um lugar que vai te oferecer coisas boas e acolhimento pra sempre. Se é um lugar que de base você chega e você discorda de uma porcentagem, será que esse é o lugar que você quer estar? Eu não entendo como uma pessoa vai pra um ambiente onde tem uma pessoa que está ali de liderança, porque a fé também é seguir uma pessoa, tem a hierarquia da fé, né? Seja o lugar que for. E aí essa pessoa que está ali liderando fala uma coisa que você não acredita, o que te faz continuar ali? Será que esse acolhimento que você está recebendo, você não consegue alcançar em outros lugares? Tem fé pra tudo. Tudo que você acredita, tem alguém que já acredita nisso antes. Você pode acreditar na panela, vai ter a religião da panela. Você quer acreditar na terra num plana. Deus que tem 7 braços e um focinho, vai ter. Sabe, assim, você pode achar a sua crença, vai ter um doido que vai acreditar na mesma coisa que você, e se não tiver, você vai arranjar um doido pra acreditar no que você acredita. Então, o meu questionamento é esse. Será que vale a pena a gente frequentar espaços que não nos dizem respeito em troca de um amor, de um afeto, de um acolhimento? Será que a gente não tem como procurar isso em outros espaços que dizem mais respeito a quem nós somos? Porque senão, a gente se entrega nas mãos de pessoas homofóbicas e nós viramos pessoas homofóbicas por conivência, por conveniência. Eu não diria que ela tá errada não, tá? Eu não acho que você tá errado em terminar. Eu só acho que você tá errada em não responsabilizar essa pessoa dizendo que é sobre a religião. Eu acho que é uma tentativa muito grande de você querer fazer uma meia-culpa, assim, nessa situação. E que eu não acho que é necessário. Tá tudo bem você terminar pelos seus valores, É uma sabe? pessoa que não curte. A pessoa que escreve a gente não curte intolerância. Ela era muito tolerante e ela não quer ser intolerante com a religião da outra pessoa. A gente tá aqui pra dizer, você não é sobre a religião da pessoa. Você não tá errada de cortar. Concordo com o que a Ana falou. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. E a gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Então manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio que vamos ler tudinho que vocês comentam. Não deixe de seguir o clube aqui onde você tá ouvindo e nas redes sociais do programa. @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E não esquece, hein? Até o fim do mês, o Clube do Erro é destaque do Radar Podcasters Brasil. Então manda seu print e marca a gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.